Como se não bastassem todos os problemas de saúde envolvendo a Covid, um outro efeito colateral vem chamando a atenção e muito, viu? Que é a pandemia aumentando aí as concessões de auxílio-doença para doenças psicológicas. Olha só, as principais queixas dos trabalhadores são de transtornos mentais e comportamentais. Esse levantamento que a gente mostra agora foi feito pelo G1, junto ao Ministério do Trabalho e Previdência. De janeiro a julho desse ano, foram liberados mais de 108 mil benefícios por incapacidade temporária. Entre os efeitos da pandemia na saúde mental dos brasileiros, tem depressão e ansiedade, né? Esses foram apontados como os principais casos, as principais causas aí de pedidos de afastamento. Ao todo, no ano passado, foram 289.677 liberações de licenças desse tipo, na comparação com 2019. Aí a gente tem 224.527 concessões. Alguns exemplos de doenças que tiveram maior crescimento, né, na concessão de auxílio-doença. Transtorno misto de ansiedade e depressão. Em 2019 foram 15.648 concessões. No ano passado, 20.986. Os episódios de depressão grave também tiveram em 2019 15.808 concessões. No ano passado, esse número saltou para 26 mil, olha a diferença, 327 licenças concedidas. Aí vamos para a ansiedade generalizada. Um ano antes da pandemia, 7.939 concessões. Em 2020, 13.646 concessões. Aí vem transtorno de pânico, em 2019, 6.537 licenças, no ano passado, 11.341. Na página do G1 você confere aí esse levantamento completo, mas os números são impressionantes. E eu vou voltar então a falar com a psicóloga Glauce Correia. Avisei que a gente ia voltar a conversar com ela, então vamos falar sobre isso. Doutora Glauce, obrigada aí por ter continuado com a gente. O que aconteceu? Claro, ficamos em casa, né, ou mais em casa, a questão do trabalho remoto, o ensino remoto, a clausura e a incerteza, isso tudo contribuiu para essas doenças, né, psicológicas? Então, os transtornos mentais e comportamentais, a vulnerabilidade emocional, principalmente para quem já tinha comportamentos e sintomas de depressão e ansiedade antes da pandemia, eles ficaram mais atentos a isso, todos nós da área da saúde, mais atentos às pessoas que já tinham essa vulnerabilidade. É óbvio que com a pandemia, o isolamento, o trabalho remoto, a gente tem que lembrar que trabalho remoto, home office, isso não tem catraca. Então, aumentou muito o tempo na frente de um computador e quando você pegava um pedacinho do seu tempo para tomar um café no trabalho, você conversava sobre outras coisas. Agora não se conversa mais sobre outras coisas. Mas eu queria deixar um alerta que, assim, a maioria das concessões foi por depressão e ansiedade. Mas a gente tem que lembrar da síndrome do esgotamento profissional, que além da tensão que traz pelo trabalho, pela quantidade de trabalho, ela tem a ansiedade e a depressão como sintomas que estão apresentados dentro da síndrome do esgotamento físico e mental, que é a síndrome de burnout. Então, essas concessões, muitas vezes, não foram dadas como síndrome de burnout para não prejudicar o profissional dentro do seu trabalho. Como é que a gente diagnostica, né, o burnout, o esgotamento profissional, Glauce? Olha, uma das clássicas situações é você acordar de manhã e tem que trabalhar novamente. Só de pensar no trabalho já te causa um mal-estar. Quem trabalha com o outro também pode perceber as mudanças no comportamento, no caso agora, né, o trabalho remoto, as mudanças na fala, uma agressividade, um cansaço, um esgotamento muito grande, a pessoa muito negativa. É uma forma da gente avaliar essa tensão, né, sofrida e resultado pelo excesso dessas atividades profissionais hoje pelo computador. Não tem catraca, você não passa aqui o seu dedinho para marcar o seu horário de entrada e horário de saída. Você é achado a todo momento. Por você estar em casa não significa que você está totalmente à toa. Você tem sim
por estar a família toda, uma criança interfere no meio de uma reunião, isso quem está do outro lado tem que entender, mas às vezes não entende, e isso reverte em alguma chamada de atenção, alguma situação que deixa constrangido quem está desse lado de cá. Então, a gente tem que abrir a mão para isso. E, assim, a síndrome de burnout, apesar dela ser uma síndrome conhecida exclusivamente por questões de trabalho, a gente também tem que lembrar que hoje ela está sendo equiparada a um acidente de trabalho. É uma doença ocupacional, tá? Que torna isso um ocupacional incapacitante. E aí na pandemia, o burnout por conta do trabalho e o trabalho doméstico, né? Sobretudo para as mulheres. Tem que lembrar isso também. Doutora Glaucia, vamos falar um pouquinho agora do desafio que representa o retorno ao trabalho presencial, porque se o trabalho remoto foi um desafio, agora a gente tem outro desafio, né? Para quem voltou, está voltando a trabalhar presencialmente, isso pode ser também um fator gerador aí de ansiedade, de algum tipo de transtorno? Tem que estar muito atento como é que se vai reagir às exigências e aos desafios da mudança novamente na vida. Nós tínhamos um normal, voltamos para a vida do trabalho remoto, agora voltaremos para o trabalho presencial num chamado novo normal. E agora é prestar atenção como é que vai estar a sua relação com o outro, como é que você vai lidar, qual a forma que você vai lidar com as adversidades, porque terão, é se acostumar novamente e tentar ter confiança de que o nosso futuro, apesar de estar mudado, né? Eu acho que o trabalho online, ele veio e ficou de uma forma bem positiva, a gente vai ter mudanças sim no futuro. E essas mudanças vão ser positivas. A gente só não pode deixar que alterações dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, elas causem angústia significativa a ponto de interferir na nossa vida cotidiana. Isso é que a gente tem que estar bem atento, que é bem importante para que a gente não tenha efeitos devastadores na nossa volta ao trabalho. Como é que a gente faz a diferença entre um momento de ansiedade e essa ansiedade generalizada, entre um momento de desânimo, de tristeza e a depressão, né? A depressão grave. Como é que a gente diferencia também um momento de cansaço e de uma certa decepção diante do trabalho com burnout, por exemplo, né? Porque às vezes essa linha não é tão clara, né? A gente tem que pensar na gravidade dos sintomas. Todos nós precisamos de um mínimo de ansiedade para sair da cama todo dia. Mas se isso estiver muito exacerbado, se você acordar no meio da noite, não conseguir dormir, perceber a sua respiração ofegante, isso se dá por várias vezes ao longo do dia e atrapalhar muito o seu sono, a gente pode estar entrando num transtorno de ansiedade generalizado. Ao mesmo tempo, isso te cansa, te deixa triste, te tira a vontade de se alimentar como você sempre se alimentou, ou você dorme mais ou você dorme menos, você está sempre nos extremos. Você tem que lembrar que se você tiver com uma ausência de vontade, só quer ficar sentado muito, muito prostrado, aí sim você está com a sua capacidade de funcionamento de vida bem alterada. Isso serve para o transtorno de ansiedade e para o transtorno de ansiedade misto com a depressão, porque você está oscilando entre momentos em que você está bem, mas que a respiração ficou ofegante, e aí você pensou e teve um pensamento intruso naquele momento, e aí você começa a sair do seu equilíbrio. E aí você baixa um pouco, você fica mais ofegante, mais transtornado, mais cansado. Então a gente tem que pensar, não é só um dia, não são 2 dias. Isso tem um contexto. Tem que ter pelo menos uns 15 dias em que você está passando por essa situação e isso está te deixando incapacitado para trabalhar, te deixando desgastado. Essa é a verdade. Doutora Glaucia, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Ótimo fim de noite de sábado, excelente domingo, boa semana.